Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem. Então, hoje nós vamos estudar um novo crime. O crimezinho que todo dia acontece. Esse é triste. Esse é triste, né, povo? O crime de furto. Olha, gente, a gente vai falar do crime de furto. Na próxima semana a gente vai falar do roubo. E por mais que hajam muitos defensores aí que ele é um crime que não afeta tanto, mas ele afeta, né, pessoal? É o nosso patrimônio. Cada um sabe quanto vale as suas coisas e quantas horas de trabalho valeram as suas coisas. Então, com toda certeza, é um crime que dá pano pra manga, né? Que gera muita discussão, né? Mas ele está no título dos crimes contra o patrimônio. Nós não estamos falando dos crimes contra a vida, né? Quando a gente fala nos crimes contra a pessoa, quando nós falamos dos crimes contra a vida, nós estamos falando que o bem jurídico, né, que deve ser mais protegido, claro, é a vida, né, gente? É a pessoa e o patrimônio vem em segundo lugar. Afinal, o patrimônio a gente reconstrói. A vida não é bem assim, né? Então, vamos lá. Gente, o crime de furto, ele dá essa abertura, tá? Ao título, então, dos crimes contra o patrimônio. Ele inicia, então, no 155 e os crimes contra o patrimônio, eles se encerram no artigo 183 do Código Penal, ok? Claro que a prof não vai falar de todos os crimes aqui. No cursinho para carreiras policiais, a prof fala, sim, de todos os pontos importantes de cada crime, e esses crimes que não caem com tanta incidência, a prof dá uma pinceladinha, tá? Para vocês pelo menos saberem o que é, se um dia chegar a cair na prova, tá? Então, vamos lá, pessoal. O furto, então, né? O furto tá previsto no artigo 155. O furto, ele é um crime que nós temos vários parágrafos aí. Por quê? Porque nós temos o furto simples, temos o furto qualificado, temos o furto circunstanciado, também chamado de furto noturno, temos o furto privilegiado, temos o furto de semoventes, temos as alterações aí referente a furto com uso de explosivos. Temos aí correntes também sobre o furto de uso, sobre o furto famélico, tá? E é óbvio que aqui na aula a prof vai falar somente de alguns pontos importantes, tá? Temos também o furto de coisa comum, tá? Que vem num artigo à parte, tá? Vamos lá, pessoal, então vamos no 155. O que o nosso 155 traz? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Eita! Sanção, então, a pena é o quê? É uma reclusão aí de 1 a 4 anos mais a multa. Então, pessoal, aqui no caput nós temos o quê? O furto simples, né? O simples ato de ir lá e subtrair. O que é subtrair, pessoal? Pegar, né? Pegar o quê? Uma coisa, um objeto, tá? E qual que é esse objeto? Tem que ser móvel. Tem como eu furtar uma casa? Claro que tem, prof. Veja ali no jornal ali que tá... Não, ele furtou coisas de dentro da casa. Agora, furtar a casa, pegar e colocar nas costas e sair, né? Aí tem um que vai dizer, ai, prof, aquelas casas que a gente vê andando por aí, assim, ai, separação de corpos, de almas, né? Aí um fica com o terreno, outro fica com a casa. Não, mas pessoal, coisa alheia é móvel. É aquilo que é móvel. Um veículo é móvel? Sim, é móvel. Um celular é móvel? Sim, é móvel. Uma caneta é móvel? Uma caneta, aí a gente falaria até do princípio da insignificância, né? Claro que temos que ver quantas canetas essa pessoa furtou, né? Mas isso é assunto, outra coisa. Mas vamos lá. É móvel, pessoal. Eu consigo carregar de um lado para o outro. Então, eu posso subtrair para mim usufruir, ou para mim dar para uma outra pessoa, por exemplo, tá? Vamos lá. O que o furto, gente, o que o crime de furto protege? A propriedade alheia, e nesse caso a propriedade alheia móvel, né? Então nós temos vários crimes aí que vão tutelar o quê? A propriedade, né? Privada, propriedade
patrimonial das pessoas. A conduta, então, pessoal, é o quê? É fazer, então, essa retirada do bem que tá com uma pessoa, está de posse de uma pessoa, está de posse do patrimônio dessa pessoa, tá? E eu me assenhoro do objeto. Só que esse assenhoramento, esse pegar algo, tem que ter ânimos o quê? Definitivo. Né? O animus definitivus, né? Em latim. Então eu tenho que ter, qual que é o meu objetivo? É ficar com isso. É subtrair e ficar. Se eu subtraio um objeto para logo aí na sequência, eu quero devolver ele, eu estou pegando só para usar. Aí nós teríamos um furto de uso e a gente vai analisar essas hipóteses lá no cursinho das carreiras policiais. Então, tem um linkzinho aí na descrição, tá? Do cursinho para carreiras policiais, em que a prof explica tudo certinho, tintim por tintim, tá bom? Mas então, o objetivo, tá? A res furtiva, que é o objeto, eu tenho o objetivo de devolver isso? Não. Eu vou me assenhorar definitivamente. Então, esse é o delito de furto, tá? É dessa forma que eu respondo, então, pelo furto. Beleza? Vamos lá. Gente, tem como eu furtar culposamente? Não. Não, o legislador não traz nenhuma hipótese de furto culposo, tá? Então, o furto, ele tem que ter esse dolo de assenhoramento definitivo. Pessoal, a ação penal do furto, qual é? Ação penal incondicionada, né? A representação do ofendido. Então, a partir do momento que esse crime chega a conhecimento, né, da autoridade policial, né, ou mesmo de outro órgão, né, como por exemplo o Ministério Público, há essa obrigatoriedade, inclusive, de instaurar de ofícios, né, investigações a respeito, sem ter a necessidade de solicitar aí o termo de representação da vítima, certo? A prof vai enfatizar muito nisso, porque vocês têm que ter muita ciência do que é esse crime das ações penais, tá? Claro que a prof já falou. Gente, ação pública incondicionada é a regra. A incondicionada é a regra. Então, assim, a maioria dos crimes do Código Penal não vai ter nada escrito lá. Por quê? Porque são incondicionados, tá? Ou seja, independe da vontade da vítima, dos familiares da vítima, de que o Estado investigue. É o papel do Estado, tá? Agora, é condicionado. O artigo vai trazer, né? Então, pessoal, vamos lá. Vamos falar, então, do furto qualificado. O furto qualificado, ele tá no parágrafo 4º. Prof, e os outros parágrafos? Os outros parágrafos a prof vai pular. A gente vai falar depois disso, tá? Então, vamos direto pro furto qualificado, então, parágrafo 4º. O que é o furto qualificado? É quando o legislador traz uma pena específica para o delito de furto que o autor cometer esse furto dentro dessas hipóteses. Então, o furto simples é a simples subtração. O que é o furto qualificado? O furto qualificado é, por exemplo, quando o autor se utiliza de rompimento de obstáculo, tá? Para poder subtrair a coisa, tá? Ele destrói, ele rompe um obstáculo. Então, vamos para uma casa, tá? A casa tá aberta, eu tô cochilando no sofá, a pessoa passa aqui, vê que a porta tá aberta, isso aconteceu. Inclusive, aconteceu com uma vizinha minha faz um tempinho. Tava cochilando na cama, o cara entrou, pegou um dinheiro que tava na cozinha, pegou a televisão e saiu, né? E eu, inclusive, não tava em casa. Até acho que passei uns 5 minutos depois, acabei passando por lá. E imagina, se eu tivesse passado 5 minutos antes, né? Teria visto o cara carregando uma TV, já tinha abordado, porque é uma coisa sinistra, 2 horas da tarde, o cara carregando uma TV, né? Mas enfim, tava ela dormindo, a porta estava aberta. Teve o rompimento de obstáculo? Não teve, pessoal. Então, nesse caso, é furto simples. Mas invadiu o domicílio, mas daí nesse caso é concurso material, né? Invasão de domicílio. Pessoal, o objetivo da pessoa era invadir o domicílio ou era furtar? Princípio da consunção, né? Então, o crime fim absorve o crime meio. Então, nesse caso, a pessoa não vai responder em concurso por violação do domicílio, né? E por furto. Não, é o furto. O objetivo dela era furtar. Então, ela entrou no domicílio, né? Sem ser convidada para furtar, tá? Não. A porta tá fechada aqui,
estourou uma janela, estourou uma porta, houve uma destruição, né? Houve um rompimento de obstáculo. Então é furto qualificado. Vamos para outra situação. Inciso segundo, com abuso de confiança, ou mediante fraude, ou mediante escalada ou destreza. Vamos lá. A escalada, pessoal, tem que ser autossuficiente. Então, assim, há doutrinas falando que acima aí de uns 2 metros de altura, 3 metros de altura, vamos botar 3 metros de altura, já seria escalada. Então, é difícil para a pessoa subir, não é algo fácil, tá? Então, a escalada, o abuso da confiança. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma mulher que faz faxina na minha casa, uma diarista, e ela tem uma chave, tá? Então, a confiança, ela tem esse elemento subjetivo que tem que ter, a outra vítima tem que ter depositado a vítima tem que ter depositado a confiança. Então, assim, eu dou a chave do apartamento para a pessoa entrar, né, para poder a pessoa vir limpar. E aí, num outro momento, ela vem aqui, sabe que eu tenho meu notebook, meu celular e tal, né? Ela entra aqui na minha casa com o uso dessa chave, abusando dessa confiança e subtrai objetos. Pode ser um objeto, pode ser vários objetos, tá? Mas realiza esse furto, tá? Com esse abuso da confiança, ok? Com o emprego de chave falsa, pessoal. O que é a chave falsa? É a conhecida chave Misha, né? Misha com X ou com CH. Os dois tá correto, por incrível que pareça, tá? Então, assim, é uma chavezinha que muitos meliantes, né? Muitos criminosos, eles pegam aquelas faquinhas de serra de cozinha, sabe? E aí eles lixam ela, que ela fica compridinha assim. Compridinha assim. Dá o quê? Uns 6, 7, 8 centímetros, 10, né? E aí ela fica bem fininha e com uma espessura de mais ou menos 1 centímetro. E eles conseguem ligar carro, conseguem abrir porta. A destreza dos bichinhos, né? E então, nós temos o inciso 4 que traz o quê? Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Por exemplo, a chave Misha, a porta tá trancada. Eu não destruí a porta, mas eu abri com uma chave Misha. A porta estava trancada, eu abri com uma chave Misha. Qualificado, né? E aí nós temos a hipótese, então, do concurso de 2 ou mais pessoas, tá? Então, concurso de pessoas, 2 ou mais pessoas. Então, se o furto for cometido aí em dupla ou em mais, vai ser qualificado. Prof, você nem falou a pena. Pois é. Então, a prof falou das hipóteses, né? Quais são as hipóteses? Essas que foram trazidas. E qual é a pena, gente? De 2 a 8 anos, além da pena de multa. Então, nós falamos que no furto simples é a metade disso, né? Então, olha como é bem mais pesado, né? O furto, por exemplo, aquele esbarrão, o furto por abarroamento, né? É um furto, pessoal, não tem violência. Eu dou um esbarrão e pego a bolsa. É considerado furto. Aí, nesse caso, furto simples, tá? Vamos ver o que mais que temos para falar. Pessoal, hoje nessa aula, a prof vai falar somente isso. Ai, prof, mas só isso? Só isso. Só isso. Por quê? Porque o furto famélico, o furto de uso, a parte também do furto privilegiado, né? Do furto noturno, que também é chamado de furto circunstanciado, que é uma causa de aumento de pena. Principalmente as teorias da consumação, tá? Em que a prof fala das teorias que são adotadas e que caem em prova. Essas teorias, elas são aplicadas tanto aí no crime de furto quanto no crime de roubo, para analisar quando que vai ser consumado o delito, né? E aí até a prof não falou, mas a prof vai dar uma colher de chá. Mas a prof vai dar essa colher de chá lá no roubo, tá? De quando que o crime é consumado. Meu Deus, prof, mas daí assim, eu peguei, o cara furtou e saiu correndo e foi pego na primeira esquina. É consumado? É tentado? Então, é para isso que as teorias servem, tá? Então, a prof explica tudo isso, inclusive o furto de se movente,
é semovente, furto de semovente, e as alterações muito importantes que foram trazidas pela Lei 13.654 de 2018, então são alterações aí recentes, né, fazem 4 aninhos aí, né, da publicação desse vídeo. Então, todas essas alterações, tudo isso que sim, cai em prova, a prof não vai trazer aqui para vocês. A prof trouxe lá no cursinho, né, das carreiras policiais, o preparatório aí para quem sonha em ser agente de polícia, ser escrivão de polícia, ser um soldado, né, da polícia militar. Aí a prof foi falar polícia, brigada militar, a prof confundiu, né? Então, para você que sonha, tem um cursinho aí com um valor bem acessível, que eu explico todo o conteúdo. E além das videoaulas, tem o material em PDF para que vocês possam ter um material escrito para acompanhar. Tá ok? Eu espero que o crime de furto tenha sido bem elucidado, que você tenha conseguido compreender muito bem, que essa aula faça diferença nos seus estudos. E se você gostou dessa aula, vai lá, conhece o cursinho, com certeza isso vai te ajudar bastante aí nos teus objetivos, nos teus estudos. E continua comigo no canal, porque eu tô sempre publicando material aqui. Só que se você não é inscrito, se inscreve aí, dá uma força. Claro que também, por que é importante você se inscrever? Ativa o sininho, aí quando vem vídeo, você é notificado, né? E claro, dá um like também, porque daí o YouTube entende que você gostou da aula. E aí o que acontece? Ele vai estar divulgando aí para outras pessoas que estiverem procurando vídeos nesse assunto. Belezinha? Pessoal, ótimo estudo para vocês aí e a gente se vê na próxima semana.